Olá pessoal, tudo bem? Hoje em nossa aula nós iremos falar um pouco sobre a constituição da matéria, tá certo? Como é que surgiu as primeiras ideias de como é formado toda a matéria que existe em nosso mundo físico, tá bom? Então, toda a matéria ela é formada por átomos, né? O átomo é a menor parte da matéria. E essa ideia da menor parte da matéria, ela surgiu na Grécia, né? Cerca de 400 anos antes de Cristo, né? Então, dois filósofos, né? Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera, né? Eles propuseram essa ideia de átomo. Então, a palavra átomo, né? Ela significa o A, significa negação, e tomo quer dizer divisível. Então, o átomo significa parte não divisível. Então, átomo significa partícula não divisível. Então, para eles, né, para os filósofos Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera, a matéria poderia ser dividida em partes menores, até atingir um limite na qual ela não seria mais divisível. Essa parte que não era divisível, eles chamaram de átomo. Então, eles que assim, toda matéria ela pode ser dividida em partes menores, cada vez menores. Vai chegar um momento que essas partes da matéria ela não consegue ser mais divisível, até não ser mais visível pelos olhos. Então essa parte eles vão chamar de átomo, quer dizer, parte não divisível. E tudo que existe para eles é constituído de átomo, né? Tudo que forma a matéria, para esses filósofos, eles acreditaram, chegaram a essa ideia a partir da filosofia, né? Do pensamento da constituição da matéria. Então, para eles, toda matéria ela é descontínua e constituída por átomos e vazio. Então, essa era a ideia filosófica da formação da matéria, né? Então, para eles, o átomo é uma partícula muito pequena, indivisível e não divisível. É uma partícula invisível e não divisível. Então, aqui nós temos aqui uma charge, né, que ilustra muito bem o pensamento filosófico desses dois filósofos, né? Então, aqui a pedra vai se dividindo. A pedra vai chegar um momento que essa pedra não consegue mais ser dividida e não consegue mais se ver as partículas que formam essa matéria, a qual eles vão chamar de átomo, certo? Então, essa foi a primeira ideia da constituição da matéria. Então, a partir dessas ideias filosóficas, outros estudiosos tomaram como base, né? E nós vamos ver a evolução dos modelos atômicos. Então, o primeiro modelo científico, né, foi o modelo atômico proposto por Dalton, né? Ele foi proposto no século XIX. Então, Dalton propôs que toda matéria ela seria constituída de partículas extremamente pequenas, que são chamadas hoje, né, de átomos. Então, para Dalton, o átomo é uma esfera maciça. Nós ainda temos uma ideia de esfera maciça, indivisível e imutável. Para Dalton, os átomos de um mesmo elemento são idênticos, e os átomos de elementos diferentes apresentariam tamanho e massa diferente. A formação das moléculas, né, ela se daria pela combinação de diferentes átomos, iguais ou diferentes. Lembrando que molécula é o conjunto de átomos, tá bom? É formado pelo conjunto de átomos. Dalton ele representa os átomos como uma bola de bilhar. Para Dalton, o átomo era uma partícula microscópica e teria um formato de esfera como uma bola de bilhar. Então, por isso o seu modelo atômico ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Então, nós temos aqui uma equação química, né, que seria a combinação do oxigênio, o elemento químico oxigênio, com o elemento químico hidrogênio. Então, quando nós combinamos na proporção de 1:2, uma molécula de oxigênio com um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, nós vamos formar uma molécula de H2O, que nós conhecemos como água. Então, para Dalton, né,
o que na verdade ocorre na natureza para formar toda a matéria que existe no nosso mundo físico é a combinação dos átomos. Então aqui está representado aqui como uma bola de bilhar, o elemento químico oxigênio, mais duas bolinhas que representam o elemento químico hidrogênio. Essas bolinhas de átomos, representando o átomo, elas se juntam, né? Se reconfiguram a sua configuração e ela forma uma molécula de água. O modelo atômico de Dalton, ele se baseou nas ideias de Lavoisier, né? A partir dos estudos da lei da conservação da massa e também na lei de Proust, que é a lei da proporção constante. Então, toda vez que eu misturar 3 átomos, eu formo uma molécula composta de 3 átomos. No caso aqui nós temos uma molécula de água que é composta de 3 átomos. Então a proporção, né, ou a quantidade em massa, se eu tenho 3 átomos que pesam cada um 1 grama, eu vou ter uma molécula pesando 3 gramas. Tá certo? Então isso é chamado da lei da conservação da massa. E a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, ela diz o seguinte: se eu tenho 3 átomos nos reagentes, um oxigênio e 2 de hidrogênio, que se combinados formam uma molécula de água, se eu tiver o dobro, 2 oxigênios, eu tenho que ter 4 átomos de hidrogênio para formar 2 moléculas de água. Tá bem? E aí nós encerramos aqui esse modelo atômico de Dalton e vamos na próxima aula falar sobre outro modelo atômico. Até mais, um forte abraço e até a próxima aula.